Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter mais uma de nossas aulas e hoje nós vamos ter a aula de número 25, onde nós vamos falar sobre advérbios. Estão preparados? Vamos lá, então vamos começar. Primeiramente, nós vamos vamos pegar a nossa folhinha, que no caso fala sobre um texto muito interessante, é uma piada, tá, gente? Muito bacana, que é o papagaio do navio. Eu vou ler o texto, vocês prestem bastante atenção, porque daqui a pouquinho tem umas perguntinhas também para vocês fazerem o nosso trabalhinho de aula, ok? Vamos lá. O papagaio do navio. Certo dia, um mágico foi apresentar-se em um navio. O capitão ficou tão impressionado com os truques apresentados que imediatamente o contratou para ficar por lá mesmo, fazendo shows todas as noites. Só que o papagaio, a menina dos olhos do capitão, de tanto observar o mágico treinando, acabou decifrando todos os truques e durante as apresentações passou a gritar com estardalhaço todos os segredos para a plateia. O coelho está ali, debaixo da mesa. A carta está na outra manga da casaca. O lenço está bem ali, enfiadinho no bolso do colete. A cada intervenção do papagaio, a plateia aplaudia e o papagaio aplaudia a avezinha indiscreta. Enquanto o mágico, mais e mais desacreditado, se contorcia de raiva e sentia crescer a vontade de torcer o pescoço do bicho e colocá-lo na panela. Já pensaram? Que raiva que ele devia de ficar. Ele lá fazendo shows, né, de mágicas dele e o papagaio falando tudo o que estava acontecendo, dando todas as respostas para a plateia. Ele teve vontade de colocá-lo até na panela. Só se continha porque se fizesse isso, estava desempregado na certa, e ficar desempregado, vocês sabem que não seria nada bom para ele. Tentou contornar a situação, reformulou o show, apresentou novas mágicas, escolheu as mais refinadas, mas que nada. Depois de algumas apresentações, lá vinha de novo o papagaio encherido, que linguetava em alto e bom som todos os segredos para a plateia. Para desespero do mágico, a coisa continuou da mesma maneira, até que num dia de forte tempestade, o navio afundou. E ele continuava, né? Antes do navio afundar, fazendo tudo aquilo. Quanto mais ele falava as mágicas dele, o papagaio ia e falava tudinho para a plateia. Aí aconteceu, ó, até que num dia de forte tempestade, o navio afundou. Não sobreviveu ninguém, com exceção do mágico e do danado do papagaio. Só os dois ficaram vivos, né? Por 3 dias e 3 noites, os dois permaneceram em total silêncio. Agora imagine, 3 dias e 3 noites, os dois estavam ali, em silêncio, ninguém falava nada. Juntos no mesmo pedaço de madeira que sobrara do navio naufragado. No 4º dia, porém, o bicho finalmente abriu o bico. Tá bom, desisto, mas me diga de uma vez, seu pilantra, onde é que você escondeu o maldito navio? Ele ainda estava acreditando que era uma mágica dele. Domínio público. Aí eu coloquei no deverzinho de vocês, eu coloquei um sinônimo, um vocabulário, né, no caso, para dizer o que significava encherido, intrometido, estardalhaço, barulheira e forte ruído, intervenção, intromissão. Bom, passei também umas atividades para vocês, que no caso, aqui ó, no vocabulário foi encherido, intrometido, estardalhaço, barulheira, forte ruído, intervenção, intromissão. Isso. Agora passei também para vocês umas perguntinhas a respeito desse dever. Aí a primeira pergunta vem, deixa eu ver aqui. Quem se apresentava no navio fazendo shows todas as noites?
né? Aí você vai ver no texto, molinho para vocês, e vocês vão colocar. Número 2. Quem era a menina dos olhos do capitão? Fácil. Número 3. O papagaio, de tanto observar o mágico, treinando, acabou decifrando todos os truques e durante as apresentações passou a... Aí você vai responder de acordo com o texto, procurando lá no texto a resposta certa para colocar aí, tá? No finalzinho eu coloquei para a plateia. Procurem no texto e respondam, completem essa frase aí. Número 4. Releia esse trecho da piada. Por 3 dias e 3 noites, os dois permaneceram em total silêncio, juntos no mesmo pedaço de madeira que sobrara do navio naufragado. Aí vem, em sua opinião, vejam bem, eles passaram 3 dias e 3 noites em cima daquele pedaço de madeira, né, que sobrou do navio. Agora eu pedi a sua opinião, não tem no texto, você que vai dizer. Em sua opinião, o que poderia explicar o fato de o papagaio tão falante ter permanecido em total silêncio, por 3 noites seguidas, né? Você vai dizer o que você achou, por que ele fez isso? Ele ficou quieto durante 3 noites seguidas. O que ele estava pensando? Por que ele ficou assim, quietinho daquele jeito? É sua opinião, e a sua opinião só você pode, né, responder aí pra gente o que você achou a respeito disso. Bom, agora que nós falamos sobre o texto, eu expliquei, pedi para você responder falando um pouquinho sobre esse texto muito interessante. Você tem que ler, porque a leitura é muito importante. Agora nós vamos passar para a nossa parte do nosso livro. E no nosso livro, eu vou passar para a página 275, tá? Onde nós vamos entrar na matéria do advérbios. Na aula passada, nós falamos sobre o sujeito, falamos sobre o predicado, né? Sujeito é o ser de quem nós estamos falando, predicado, tudo aquilo que fala do sujeito, vocês devem estar lembrados. E hoje, estamos entrando no advérbio. Na página 275, vamos lá. Releia esta fala de Calvin. Algum idiota jogou lixo aqui, nesse belo lugar. Ele falou essa frase. A palavra aqui transmite a ideia de tempo, lugar ou afirmação. O aqui, ó. Algum idiota jogou lixo aqui, nesse belo lugar. Se você acha que é tempo, se você acha que é lugar, se você acha que é afirmação, você vai marcar o quadrinho certo, ok? Só vai responder o número 1. A palavra aqui é um advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, como vocês estão vendo aqui, dando ideia de lugar, tempo, modo e etc. O advérbio, ele é invariável, ou seja, ele não apresenta flexão de gênero, ele não muda, né? O masculino, ele não tem masculino e feminino, ele não tem número tipo singular e plural, ele não tem esse negócio de mudar, certo? Então, o que é o advérbio? Advérbio é a palavra que muda o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Aos pouquinhos, a tia vai passar a atividade e vocês vão conseguir aprender o que vem a ser advérbio, tá? Eu, por exemplo, eu falo para você assim, vou dar um exemplo, eu falo para você assim, ó. Irei em sua casa. Quando eu falo irei em sua casa, o que você entende? Que eu vou à sua casa, não é isso? Irei em sua casa. O verbo é o quê? Irei, né? O verbo ir, irei. Quando eu digo irei em sua casa, agora eu vou botar uma palavra que vai modificar esse verbo aí. Eu digo assim, ó, hoje, amanhã, vamos dizer assim, amanhã irei em sua casa. Não modificou? Então, esse amanhã é um advérbio. Por quê? Ele está modificando o sentido do verbo. Eu falo para você assim, ó, compro anéis naquela loja. Compro anéis naquela loja. Eu disse para você que eu compro anéis naquela loja. Compro anéis naquela loja. Agora eu vou colocar uma palavrinha que vai modificar. Eu falo assim para vocês, ó. Hoje compro anéis naquela loja, né? Hoje.
Então, está indicando o quê? Está indicando um tempo. Eu falo para vocês assim, por exemplo, estou feliz com você. Estou feliz com você, certo? Agora eu falo, estou muito feliz com você. Entrou muito. Esse muito é o quê? É um advérbio. Por quê? Ele está mudando um adjetivo. Está mudando o sentido do adjetivo. Então, o que é o advérbio? O advérbio é a palavrinha que entra para modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Aos pouquinhos eu vou passando melhor para vocês, vou passando as atividades e vocês vão pegar com mais facilidade. Vamos ver aqui. Conheça alguns advérbios. Aí eu coloquei advérbios de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida e de intensidade. Estou na página 275. Aí vem os exemplos dos advérbios, tá? Advérbio de lugar, que indica onde. Vamos lá. Aqui, ali, aí, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora. Eles estão indicando lugar. Então, está indicando onde, né? O lugar. É o advérbio de lugar. Agora, os advérbios que são de tempo, que indica quando. O nome já diz, tempo, quando. Já, agora, hoje, ontem, amanhã, depois, sempre, cedo, tarde, nunca, jamais, ainda, antigamente. Advérbios de modo, como, né? Que aconteceu, ó. Modo, como no caso. Depressa, devagar, assim, bem, mal, pior. E a maior parte das palavras terminadas em mente, como ansiosamente, alegremente, rapidamente e etc. Então, não confundam. Algumas palavrinhas também podem aparecer como advérbio de modo, tá? Levando pedacinho mente. Afirmação. O próprio nome já diz. Afirmação está afirmando, é claro. Sim, certamente, realmente. Aí você vai falar, tia, mas o mente não é de modo? Mas aqui está afirmando. Se ele está afirmando, é advérbio de afirmação. Sim, certamente e realmente. Bom, temos também o de negação. O próprio nome já diz, negação está negando, né? Então, vamos lá. Não, tampouco, nunca, jamais e nem. Todas as vezes que vocês verem esses advérbios aí, eles são de negação. De dúvida, como nós já falamos, dúvida também, a própria palavra diz, de dúvida só pode estar indicando uma dúvida, não pode ser afirmação. A afirmação está afirmando, dúvida está o quê? Com dúvida, não é isso? Então, vamos lá. Talvez, acaso, provavelmente, possivelmente, tá? E se eu falar para você assim, por exemplo, lá naquela frase que eu falei para vocês, irei em sua casa. Aí eu falo, por exemplo, para você assim, talvez irei em sua casa. Não modificou? Eu tinha falado, irei em sua casa. Ó, talvez irei em sua casa. Está indicando uma dúvida. Se eu falar, por exemplo, assim, ó, realmente irei em sua casa. Realmente, estou afirmando. Sim, irei em sua casa. Essas palavras que estão entrando na frente, no caso do verbo aí, para modificá-lo, são chamadas de advérbios, certo? Eu falo, não, ó, por exemplo, nunca irei em sua casa. Olha, gente, isso não pode acontecer. Nunca irei em sua casa, né? Nunca entrou para modificar o verbo. Nunca irei em sua casa. Agora, aí nunca é de negação. Aí você bota agora de tempo. Hoje irei em sua casa. Amanhã irei em sua casa, indicando o tempo. Afirmação, sim, irei em sua casa, certo? Provavelmente irei em sua casa. Já está botando de dúvida mesmo, provavelmente. Então, é desse jeito que eu estou falando para vocês, tá bom? Que o advérbio é a palavrinha que entra para modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. E agora nós vamos passar para o de intensidade. Lá no nosso vídeo, né, na aula de vídeo gravada do link que eu coloco para vocês, na outra professora dando explicação, lá ela menciona
um outro tipo de advérbio. Mas eu vou falar para vocês, vou explicar até o de intensidade, que são os mais fáceis, tá bom? De intensidade. Esses são os que mais importantes que eu quero que vocês aprendam para estudar para a nossa próxima avaliação. Ó, lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Intensidade. Quando eu falo intensidade, você já entende o quê? Quantidade, não é isso? Então, olha só. Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, demais e quanto, certo? Comi bolo no meu lanche. Comi muito bolo no meu lanche. Olha o muito entrando aí, né? Comi bastante bolo no meu lanche. Comi, deixa eu pensar aqui. Comi, deixa eu ver aqui. Comi pouco no jantar. Jantei muito hoje à noite. Quando eu estou colocando esses advérbios, eu estou modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, tá? Estou cansada. Estou cansada. Estou é um verbo que vocês ainda vão aprender mais pra frente. Estou cansada. Agora eu vou falar com outro advérbio para modificar um pouquinho. Ó. Estou cansada. Estou muito cansada. Estou pouco cansada. Certo? Realmente estou cansada. Ok? Então, essas palavrinhas que estão entrando são chamadas de advérbio. E aos poucos, como eu já falei, vocês vão aprender mais. Vamos passar para 276, onde temos o nosso deverzinho de aula. Circule os advérbios das frases e classifique-os. Primeiro você vai observar, vai descobrir onde está o advérbio da frase. Eu moro longe do bairro em que estudo. Quando a palavra que estiver indicando um verbo, um advérbio, primeiro você descobre o verbo, né? O verbo já está aqui, moro, verbo morar. Aí você vai ver qual é a palavrinha que está indicando, por exemplo, tempo, o lugar, o modo, a intensidade, uma dúvida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro longe do bairro em que estudo. No caso aqui, você vai circular a palavra longe. Longe é um advérbio. Aí embaixo você vai escrever longe, dois pontos, advérbio de, como eu estou dando exemplo, eu vou dar a resposta, advérbio de lugar. E as outras vocês farão as mesmas coisas. Mário saiu cedo e depressa. Aí você tem dois, vou dar uma dica, tem dois advérbios. Vocês vão circular os advérbios, pode circular de lápis de cor, tá? Aí você coloca, repete o advérbio que você circulou, bota dois pontos e escreve advérbio de, depois dá um espaço, aí você coloca o outro. Repete o advérbio e coloca advérbio de. Letra C. Não comerei aqui, pois a comida é muito cara. Aí você vai... Agora, uma outra dica para vocês. Nós temos 3 advérbios aqui. 3. Aí você coloca o primeiro, aí vem advérbio de, dá um espaço, repete o outro, advérbio de, e na outra linha você pode colocar o outro advérbio. Se vocês tiverem alguma dúvida, com certeza vocês vão, na primeira vez que a gente faz o dever, a gente fica com um pouquinho de dúvida realmente, né? Então, o que você faz? Primeiro dá uma olhada, dá uma estudada lá na 275, quais são os advérbios de tempo, quais são os advérbios de modo, quais são os advérbios de dúvida. Vamos dando uma olhadinha. Primeiro, olha, leia com atenção. Depois você volta aqui na atividade que vai ficar mais fácil para você. Ele é realmente um ótimo profissional. Só tem um, tá? Talvez... Aí você repete, claro, a palavra, que é o advérbio, e diz advérbio de... Aí você vai dizer se é tempo, se é modo, se é dúvida, se é intensidade. Talvez eu o encontre no show, mas acho que não será fácil. Tem dois advérbios. Olhem lá, procurem, circule-os, né? Aí você repete o primeiro aqui, advérbio de. Na outra linha, repete o outro, advérbio de. Número 3. Complete as frases com advérbios de tempo. Atenção, advérbios de tempo.
você volta lá na página 275, que lá na 275 tem lá já, agora, hoje, ontem, amanhã. Gente, só de tempo. Vocês vão encaixá-los aqui. Agora, cuidado com o verbo que você está vendo ali, tá? Para poder ficar uma coisinha assim, combinando certinho com o verbo. Estou assistindo ao jogo. Será o meu primeiro dia de aula. Fomos à praia. A aula de ginástica começa muito. Você vai. Agora tem uma coisa: quando você for fazer A, B, C e D, tem que colocar com letra maiúscula, porque estamos iniciando uma frase, certo? Número 4. Circule no texto abaixo somente os advérbios de lugar. A mesma coisa. Volta lá no texto, na 275, e só para lembrá-los: lugar. Aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, de frente, dentro, fora. Temos muitos, tá? Aqui está o dentro, tá bom? Temos muitos. Tem outros livros que aparecem outros tipos de advérbios também, mas aqui não tem todos, não. Aí você vai circular só os de lugar. Gosto muito de ficar aqui na minha casa, perto dos meus familiares e longe do barulho das ruas. Lá no quintal, localizado atrás da lavanderia, é onde costumo ficar sentada, embaixo da árvore, ouvindo o canto dos pássaros. Fico ali horas seguidas, esquecida da vida que corre longe. Vocês podem circular também de lápis de cor, tá bom? Vou só dar uma dica para vocês, só um minutinho. Tem mais ou menos uns 8 advérbios, mais ou menos, de 8 a 9, tá? 1, 2, deixa eu ver. 9, tem 9 advérbios. Procure entre 8 e 9 advérbios. Aí vocês vão circular bem bonitinho, somente os de lugar, ok? Número 5. Escreva frases usando os advérbios de tempo e de modo indicados. Preste atenção, ó, escreva a frase usando os advérbios de tempo e de modo. Tem que ser tempo e modo, mas os advérbios estão aqui embaixo. As respostas são pessoais. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou falar mais ou menos para vocês tentarem fazer o de vocês. Tem que entrar hoje e falar depressa. Você pode, por exemplo, botar o nome de uma pessoa, um exemplo. Faz de conta que eu quero falar sobre Ana. Ana, aí você joga um verbo, por exemplo, viajou. Aí você bota Ana, né? Viajou. Aí você vai colocar um advérbio de tempo e um de modo. Você pode, por exemplo, colocar assim, ó, hoje, né? Ontem, melhor dizendo, já passou, né? Viajou. Ontem, Ana viajou. Então, já joguei o advérbio de tempo aqui, tá? Ó, já joguei o de tempo. Ontem, Ana viajou. Aí você vai botar um de modo agora. Ontem, Ana viajou, por exemplo, devagar, depressa, rápido, né? Você vai colocar o advérbio de primeiro de tempo, depois o de modo. Se você prestar atenção, vai dar certinho. Você pode colocar também assim, ó, amanhã, né? Vamos lá. Amanhã, primeiro um de tempo. Amanhã, aí você troca o nome da pessoa, por exemplo, João, né? Chegará. Aí você vai botar um de modo. Olha lá naquela pesquisazinha e você coloca um de modo aqui. Não é difícil. Procurem prestar atenção nas explicações. Amanhã e calmamente. Aí você vai colocar, ó, aqui não, gente, peraí, fiz uma pequena confusão. Aqui já está pedindo para você colocar o hoje e o depressa. Você não pode botar outro, não. Eu fiz confusão. Perdão, Patia, tá? Foi um equívoco aqui. Você tem que jogar somente a palavra hoje. O que você pode mudar é o nome que eu falei. No caso, Ana, você tira o Ana e pode jogar, por exemplo, Mariana. Você pode botar Vera, não sei, pode botar Rodrigo, o nome que você quiser. Mas tem que entrar o hoje, por exemplo, Vera. Aí você muda o verbo. O verbo, eu falei, viajou, chegou. Você pode mudar o verbo. E no final você tem que botar depressa, tá? Então não pode esquecer que tem que ter o hoje e
tem que ter o depressa, me perdoa, tá bom? A tia falou que podia botar outros, mas não, temos que usar o hoje e o depressa. A mesma coisa na letra B, você tem que jogar primeiro o advérbio, que aqui no caso é o amanhã, aí você bota amanhã o que você fará, né? Viajará, comerá, almoçará, jantará, brincará, não sei. Você bota um verbo diferente, aí você vai botar o advérbio que está aqui pedindo, calmamente, tem que ter o calmamente, tá? Que é o de modo. E bota para onde? Por exemplo, ó, amanhã, pensa o que você vai fazer amanhã. Eu vou dar o meu exemplo. Amanhã viajarei calmamente para Recife. Agora você cria o seu. Amanhã, aí você bota o que você vai fazer, qual é o verbo. Tem que escrever calmamente e pode botar troca o Recife para botar outro lugar, tá bom? Letra C, agora e mal. Eu, aí você vai dizer o que você faz. Tem que entrar o agora e tem que entrar o mal. Vou dar meu exemplo. Aí você pode trocar o que eu estou falando, menos o agora e o mal, tá bom? Eu almoço agora, pois estou, ó, eu almoço agora, pois estou. Aí você pode botar diferente, você pode botar o nome de uma pessoa, tira esse eu, você pode trocar o almoço, né? Botar outro verbo. Aí aqui você tem que entrar com agora, a palavra agora tem que entrar. Pois estou, aí aqui esse pois estou você pode até continuar, pois estou, o mal tem que entrar de novo, tá bom? Letra D, sempre e tranquilamente. Ó, aí você pode vir, vou dar um exemplo para você. Você pode botar o nome de uma pessoa, por exemplo, Carla está, ó, já botei o Carla, você fala outro. Carla está, aí você bota o sempre, que é o advérbio, que tem que entrar sempre. Aí eu vou falar andando, andando, vivendo, como você quiser. Pode trocar esse verbo aqui. E no final tem que ser o tranquilamente, tá? Você pode botar, por exemplo, Renata está, ó, Renata está sempre, tem que ser o sempre. Renata está sempre comendo, por exemplo, comendo, andando, vivendo, o verbo que você quiser. Agora, no final, tem que ser tranquilamente, bom? Número 6. Se vocês seguirem esses exemplos que eu estou dando, vai dar certo. Tem que entrar os advérbios que estão no grupinho aí, um de cada lado. Número 6. Transforma esses adjetivos em advérbios de modo. Veja o exemplo. Feliz, felizmente. Observem que tem o mente no final. Leve, só pode ser levemente. Agora é com vocês. Fácil, lento, rápido, difícil, alegre e livre. Mole, né? Muito fácil. Número 7. Complete as frases com advérbios. Siga as indicações entre parênteses. Aí vem. Os jogadores chegaram de viagem. Estavam se sentindo por causa da derrota que sofreram. Primeiro você joga um de tempo, depois você põe um de modo. Pesquisem lá naquele pesquisazinho que eu passei, lá naquela página, e verifiquem para poder um combinar com o outro dentro da frase, tá, gente? Senão vai ficar assim estranho. Letra B. Todos esperavam que a noiva dissesse... Aí você vai botar um de afirmação. Esse aí não precisa nem olhar, né, gente? É fácil. Letra C. Tiago procurou o seu tênis. Aí você vai colocar um de lugar. Da cama. E... Aí vem outra aqui, de lugar de novo. Da geladeira. Mas, repetindo. Aqui na letra C, você tem que usar 3 advérbios. No caso, um de lugar no primeiro, outro de lugar no segundo, espaço, e o último de negação. Não pode trocar a ordem, que senão fica errado, tá? Pesquisem lá. Tiago procurou o seu tênis. Aí você vai dizer onde ele procurou o tênis. Da cama e da geladeira. Mas o encontrou. Deu uma dica boa, né? Letra D. Muitas pessoas foram visitá-lo, apesar de ele ter perdido... Muitas pessoas foram visitá-lo,
apesar de ele ter pedido que ninguém fosse até lugar. Mole, né? Muito fácil, não está difícil, e eu passei para vocês até a página 277. Bom, crianças, hoje nós vamos ficar por aqui. O nosso deverzinho, essa parte de advérbio é um pouquinho mais complicadinha, mas aos pouquinhos vocês vão aprender, porque eu vou passar revisões, e nas revisões a gente consegue pegar com mais facilidade, tá bom? Não esqueçam de assistir a nossa, participar, não é? Da nossa videoconferência, né? E de 14 às 16 horas, eu espero vocês lá. E também acessem lá aquele link que eu coloquei na atividade, que é complementando, né? Dando uma reforçada nessa matéria do advérbio. Procurem estudar no livro, procurem fazer as atividades da folhinha, não percam, né, essa parte aí do advérbio, estudem bastante, não esqueçam também de mandar pelo meu e-mail a foto do que vocês fizeram, porque eu preciso colocar as notinhas de vocês, então façam todas as atividades. E olha, isso tudo vai passar brevemente, em nome de Jesus, nós estaremos brevemente juntos e a gente vai poder ter as nossas aulas normalmente. Certo, pessoal? Por enquanto a gente fica aqui, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Feliz Dia das Crianças! Que Deus possa abençoar todos vocês. Ó, tia tá com muita saudade. Tchau!